Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Ave Luz. É uma grande alegria receber todos vocês nesta tarde. Desculpem pela voz, ela hoje está falhando um pouquinho. Para que a gente possa começar, nós pedimos gentilmente que o Bazar encerre momentaneamente suas atividades. Pedimos também a quem está na lanchonete que procure um assento para que nós possamos iniciar as nossas atividades. Assim que nós terminarmos a nossa palestra, a primeira parte da nossa atividade, todas as nossas atividades retomarão. Então, após a nossa palestra, nós teremos o Bazar aqui ao lado, nós temos a lanchonete, e para quem deseja procurar alguma obra espírita, nós também temos a livraria aqui dentro do nosso centro espírita. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Alguém aqui desse lado? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindos. O Ave Luz é uma casa baseada nos princípios espíritas e no amor e no Evangelho do Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos a essa tarde de luz, reflexão, para os nossos espíritos e para os nossos corpos físicos. Quem trouxe alguma criança ou jovem durante a nossa palestra, nós também temos a atividade da evangelização infantil e juvenil. Então, quem tiver interesse e que sua criança ou seu jovem participe, a evangelização infantil fica ao fundo da nossa casa e a evangelização juvenil fica dentro da nossa casa. Então, vocês podem direcionar nesse momento. Nós temos aqui alguns pequenos recadinhos. O primeiro, como vocês observam, às vezes é muito difícil a gente estacionar para a nossa palestra. E o que foi que aconteceu, graças a Deus? O proprietário do terreno aqui ao lado nos possibilitou usá-lo como nosso estacionamento, sem custo algum. Mas precisamos adiantar a obra para fazer o muro e organizar o terreno para ser um estacionamento. E para isso, nós estamos angariando doações para que nós possamos, o quanto antes, terminar o nosso estacionamento, para que todos nós tenhamos conforto e segurança para vir para a nossa casa. Então, quem quiser e puder contribuir com as obras do estacionamento, aqui na parede da nossa casa, do lado do Gelágua, tem um QR Code para que você possa fazer a sua doação. Nós só pedimos que quando você fizer a sua doação, coloque o nome. Aqui também nós temos. Você coloque o nome estacionamento, para que a direção da casa saiba que a sua doação é para essa atividade. Quando esse estacionamento ficar pronto, não haverá cobrança para estacionar. Será um estacionamento gratuito que possa nos dar conforto e tranquilidade. O nosso segundo aviso é para os nossos amigos trabalhadores. Nós teremos a eleição da nossa casa para um novo biênio. Essa eleição será dia 30 de novembro. E mais informações vocês poderão encontrar no mural de avisos aqui na livraria. O edital está lá afixado. Então, meus irmãos, passados os nossos recados, vamos dar início à primeira parte dos nossos trabalhos, convidando com muita alegria um membro da nossa evangelização infantil, a Paola. Não, juvenil. Juvenil, desculpe. Paola disse que ela é da evangelização juvenil, corrigido? Certo. Ótimo. A Paola vai fazer a leitura e o exórdio da nossa tarde de hoje. Então é com grande alegria que nós recebemos Paola. Boa tarde a todos que estão aqui, até os novatos que estão pela primeira vez aqui no Ave Luz. Hoje eu vou ler o exórdio. O exórdio de hoje é de um livro, Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ele se chama Vem. E quem o ouve
Diga, vem, e quem tem sede, venha. A terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulando nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem! Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste desejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e que nem todos os dias são iguais. Então, o que é que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que ao passar da nossa evolução do tempo, a gente vai se evoluindo e a gente vai deixando o desapego dos itens materiais. A gente vai se adaptando mais aos ensinamentos de Jesus. Ele sempre nos acolherá. Agradecemos com bastante alegria a contribuição da nossa irmã Paola na tarde de hoje. É sempre uma alegria ver uma nova reflexão e o Evangelho brotar dos nossos corações, não importa a idade do nosso corpo físico. E para continuarmos, nós vamos agora fazer a nossa prece, para continuar harmonizando os nossos corações, que todos possam sentar-se da maneira mais confortável e assim, unidos em um só coração, possamos dizer: amado Mestre, amigo, companheiro de todas as horas, ampara os nossos corações, ampara todos os corações aflitos, a todos os corpos físicos doentes, que buscam em Ti, Senhor, o fardo leve, o jugo manso. Envolve-nos, Senhor, na tarde de hoje com o Teu amor, derramando sobre cada um que aqui está as suas necessidades, abrindo os nossos espíritos à compreensão do Teu Evangelho, para que, o compreendendo, Senhor, possamos refletir e, através da reflexão, mudar as nossas atitudes, porque só Tu és o modelo e guia, o modelo de conduta das nossas vidas, sendo o exemplo diário, que o Teu Evangelho possa ser o farol a iluminar as nossas estradas. Abençoa, Senhor, na tarde de hoje, a todos os trabalhadores desta casa, que estejam envolvidos no sentimento
mais sincero de auxílio ao próximo. Rogamos ainda, Senhor, a luz e a compreensão a cada palavra que saia do coração e da boca do nosso querido palestrante. Que ele seja iluminado e inspirado e que receba todas as bênçãos advindas do céu. Gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje. Nós rogamos as tuas bênçãos e que possamos dar início às atividades do nosso espírito. E para falar que são chegados os tempos, nós convidamos com muita alegria, pela primeira vez na nossa casa, o nosso irmão Francisco Costa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo reforce em nós a certeza de que a verdadeira felicidade se dá através do amar servindo e do servir amando. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de caminho. Eu gostaria de começar, antes de entrar no tema, e aproveitar este ambiente bem iluminado para dizer: quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Meus queridos irmãos, nos falam as vozes eternas através da espiritualidade de que são chegados os tempos. E quando nós nos abraçamos a obra Gênese, que infelizmente ainda é uma das obras tão pouco estudadas, até mesmo por nós espíritas, pelos trabalhadores espíritas, poderia ser um pouco mais. Mas nos falam, nesta obra, Kardec vai nos dizer no capítulo 18, item 1, que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. E aí, quando nós pensamos nesta perspectiva e nessa ideia de que são chegados os tempos, muitas vezes estamos presos a indagarmos que tempos são esses. De que tempos estamos falando? Mas eu gostaria de inverter a pergunta. O que estamos fazendo para construir este novo tempo? Que transformações temos operado no nosso viver, no nosso dia a dia, nas nossas relações para viver os novos tempos? Muita gente ainda tem esperado que em algum momento, por um passe de mágica, amanhã, 25 de novembro de 2024, o sol amanheça diferente. Que o ódio, que o rancor, que a maledicência, nada disso exista mais. E aconteça assim, o mundo aconteceu transformado, amanheceu transformado. Mas lhes digo que sem que haja a transformação de cada um de nós, o mundo não se transforma sem a nossa participação.
Joana de Ângeles, vai nos chamar a atenção para a necessária reforma íntima que devemos fazer em nosso coração, na nossa vida, no nosso existir, no nosso viver. Ora, fazer reforma íntima é transformação. Muitas vezes estamos esperando que aconteça algo, mas o quanto temos nos doado para que este algo venha a acontecer. E aí, cabe algumas reflexões. Como tem sido a minha relação na minha família? Como tem sido a minha relação no meu ambiente de trabalho, no meu espaço de trabalho? Eu só enxergo o chefe chato ou enxergo alguém que está passando por um momento talvez um pouco complicado? Eu só enxergo as circunstâncias que me favoreçam ou eu estou muito mais preocupado como farinha pouca meu pirão primeiro? Que pedaço que me toca? Então, são chegados os novos tempos e aí nós vamos compreendendo que ao tempo em que se opera o melhoramento do globo, esse melhoramento necessariamente precisa passar pelo melhoramento de cada um de nós. Porque são chegados tempos de transformação. Tempos em que cada um de nós somos convidados pelo exemplo moral de Jesus a abandonarmos o homem velho, a nos afastarmos daquilo que Paulo chama de o vaso velho, para assumir a condição de um vaso novo. É preciso eliminar este homem velho. E que homem velho é esse? É aquele homem que ao longo da existência dos tempos foi cultuando para si valores como orgulho, egoísmo, maledicências, vaidades. E fomos acumulando no nosso baúzinho essas coisinhas e que não nos transformaram. Assumir um novo homem, abandonar e eliminar o homem velho, é assumir a melhor e maior perspectiva existencial que há. E aí Kardec vai perguntar lá no Livro dos Espíritos se nós teremos algum parâmetro, algum modelo, alguma referência pelo qual nós pudéssemos ser espíritos melhores. E a espiritualidade vai ser assim taxativa e em uma palavra vai nos dar a resposta que transforma todo o conceito, o universo de existir. Nos responde a espiritualidade: Jesus. Essa é a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos. Resume-se a uma palavra. No entanto, é de uma relevância e de uma significância ímpar. Porque é a partir do exemplo moral, da vivência amorosa de Jesus, da vivência abnegada em favor do próximo, que nós vamos efetivamente eliminar esse homem velho. Mas para eliminar esse homem velho e vivenciar esses novos tempos que são chegados, é preciso também que reconhecemos que são chegados os tempos de responsabilidade. E somos convidados dia após dia a assumirmos responsabilidades, não apenas conosco. Claro que precisamos ter responsabilidade conosco. Porque quem não consegue ser responsável consigo, não consegue assumir responsabilidade com coisa alguma. Mas é preciso também assumir a responsabilidade para com os outros, para com aqueles a quem eu sirvo de alguma forma de referência, aqueles para quem de alguma forma eu sou modelo. E aí nós pensamos nos filhos, nos sobrinhos, nos netos, lógico, aí abrindo aos dois gêneros, tá? Até porque a questão de gênero aqui não faz a menor importância. Somos espíritos. Esta é a essência. E aí, quando pensamos nessas responsabilidades, nesses tempos de responsabilidade, pensamos que é necessário construir um mundo espiritualizado e cada vez mais espiritualizado, onde aqueles que
espelham-se no nosso modelo, possam ter referenciais diferentes daquele onde o materialismo fala mais alto, onde a ganância fala mais alto, onde o orgulho fala mais alto, onde o egoísmo fala mais alto, para assumir valores como amor, fraternidade, caridade, tolerância, indulgência, perdão. São valores que nós vamos exemplificar para o outro. Estamos em 2024, né? E aí vamos fechar a conta aqui em 2000 anos atrás. O Cristo estando entre nós não é aquele mestre que chega para dizer: Vanessa, faça isso para ser feliz. Nilo, faça isso que você está certo. Não. Jesus vivencia cada um dos seus ensinamentos e inaugura a maior e melhor pedagogia que há, a chamada pedagogia do exemplo. Sejamos também nós exemplo para aqueles para quem nós somos, de alguma maneira, somos referência. Porque são chegados os tempos de termos compromisso uns com os outros, de não mais vermos alguém seguir em determinado caminho e dizer: eu não posso fazer nada. Sim, nós podemos. Todos nós temos as ferramentas necessárias para fazer algo em prol de alguém. E quando nós percebemos isso, nós compreendemos um outro elemento que se assoma ao elemento responsabilidade: a alegria de servir. Quem já experimentou a sensação de servir amorosamente sem esperar qualquer tipo de recompensa? Quem já experimentou a alegria de doar-se a uma causa, sabe o que é ser feliz. Porque a felicidade não estava exposta num vidrinho lá na farmácia, ou na manipulação, no mercado, na bodega do seu Zé. A felicidade está em nós. Ela é esse diamante bruto que precisa ser lapidado dia após dia. E essa lapidação acontece pela ação do amar e servir sem medidas. E aí, compreendendo esses tempos de responsabilidade, nós elegemos o bem-estar de todos aqueles que nos rodeiam como uma bandeira a ser atingida todos os dias, a ser desfraldada todos os dias na forma de ação. Muitas vezes temos belos discursos, dizemos coisas maravilhosas, belíssimas, mas a vivência acaba se mostrando diferente. Conta-se que em determinada casa espírita tinha um palestrante muito eloquente, de uma fala muito fácil, né? Fazia palestras assim maravilhosas que encantava, e as pessoas iam àquele centro só para ouvir aquele palestrante, porque ele era muito bom. Mas tinha aquele velhinho, um senhor, já bem idoso, e ele chegava sempre cedo e entrava no centro caladinho e sentava-se na última cadeira, na última fila, lá encostado na parede. E todas as palestras aquele velhinho estava lá. Todos os dias que tinha palestra daquele palestrante ou dos outros, aquele velhinho estava lá. Passado um tempo, não se percebeu mais a presença deste velhinho lá neste centro. Alguém comentou: mas fulano vinha aqui, não veio mais, talvez tenha desencarnado. Bom, tempos depois, aquele palestrante também partiu para a pátria espiritual. E aí é interessante que os dois se encontram. E ao se encontrarem no plano espiritual, aquele velhinho estava resplandecente em luz, com uma aura assim luminosa, e a sua presença trazia eflúvios de amor. E o palestrante estava assim, aquela luz meia fase, né? De cair uma fase, só ficou uma, ficou meio
E ele pergunta, mas você não é aquela pessoa, aquele senhor que ficava lá no final do centro? É, eu mesmo. Que você assistia todas as minhas palestras? É, eu assisti todas as suas palestras lá naquele centro. Mas como é que se explica então? Como é que pode você estar com tanta luz? E eu, que trabalhei a vida inteira divulgando e falando do amor de Jesus e conheço tudo de doutrina espírita, estou com a luz assim apagadinha. É não, seu moço, é que eu vivi tudo aquilo que o senhor disse. Moral da história. De que adianta fazermos belos discursos se a nossa prática não consegue reproduzir o amor para com o próximo? Se não consegue reproduzir o compromisso com que o outro seja melhor a cada dia, assim como eu também preciso comprometer-me a ser melhor cada dia da minha existência. Porque quando compreendemos isso, compreendemos que são chegados os novos tempos de solidariedade. Porque nessa dimensão da solidariedade que eu trago para o meu íntimo, trago para o meu lado, para caminhar lado a lado comigo, o meu irmão, aquele que chora, aquele que ainda sofre, aquele que ainda se remenda na estrada do existir. E ser solidário não é viver a dor do outro, mas é apontar caminhos responsáveis para que o outro construa o seu próprio caminho de felicidade. Né? Jesus não disse, me dê a sua dor que eu vou carregar. Como disse aquele jovem, Jesus disse àquele jovem, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, faz a tua parte. Não vou assumir, mas eu estou te mostrando o caminho, te apontando o caminho. E a doutrina espírita faz isso, traz, aponta, sinaliza caminhos para sermos cada vez melhores. Quando compreendemos esses tempos de solidariedade, nós passamos a modificar gestos e comportamentos todos os dias. Porque não mais está o eu em primeiro plano, mas está o nós, que caminhamos lado a lado, na mesma estrada luminosa chamada evolução. Ora, e aí, compreendendo isso, a gente percebe que a esperança é algo que vai nascendo e renascendo a cada dia, de que amanhã eu posso e devo ser um pouco melhor do que eu fui hoje. Porque eu tomei consciência e responsabilidade comigo mesmo e para com meu irmão, de que nós podemos seguir rumo à luz. É compreendendo isso que nós sabemos serem chegados os tempos de compreensão, os novos tempos de compreensão, que é quando cada criatura na Terra tem a responsabilidade, o compromisso e a solidariedade de assumir a incumbência de respeitar o outro, de não macular a sua forma de pensar, não impor a quem quer que seja a sua opinião, mas apresentar-lhe alternativas. Mas a decisão cabe a quem está ouvindo, né? Então, quando nós pensamos nesses tempos de compreensão, nós compreendemos que cada um tem o direito de viver em conformidade com aquilo que acredita. A mim cabe apresentar uma perspectiva que eu acredito e que eu vivencio, mas jamais posso impor ao outro que viva conforme aquilo que eu acredito, porque a semeadura é individual, é de cada um. Cada um vai semear aquilo que lhe é condizente e vai colher aquilo que é semeado. Eu sempre gosto de fazer um exercício, eu gostaria de fazer um exercício com todos vocês aqui e com você que nos acompanha também pelo Instagram do Ave Luz. Pense agora, com você aí onde você está, que você tem um caroço de milho. Um únicozinho caroço de milho. Pense aí. E aí, você vai lá no quintal, tira um pedaço de terrenos lá e cuida daquele terreno, você aduba, agua, né?
coloca lá massa orgânica, substrato e você planta o seu caroço de milho. É umzinho só. E você plantou aquele caroço de milho e pôs uma telinha para que os pássaros não venham lá escavar e comer o seu caroço de milho. E continuou cuidando, aguando, tomando cuidado, nasceu um pé de milho. E você continuou cuidando com muito amor daquele pé de milho. E esse pé de milho foi crescendo forte, bonito, até que ele pendoa. E um pendão muito bonito, muito, chamativo. E se você verdadeiramente cuidou desse pé de milho, um pé de milho normal vai te dar 2 espigas de milho, cheias, bonitas e coisa e tal. Se você efetivamente cuidou deste pé de milho com amor e com muito cuidado, evitou que a lagarta fosse lá e comesse, que a formiga fosse lá e cortasse, esse pé de milho vai te dar 3 espigas, todas rechonchudas, cheias de novos caroços de milho. Assim também são as nossas ações. Quando nós compreendemos que as nossas escolhas são produto, que eu sou produto das escolhas que eu fiz lá atrás, eu sou como tais caroços de milho. Se eu semear vento, colherei tempestade, e multiplicado, assim como os caroços de milho. Mas se eu semeio amor, se eu semeio caridade, se eu semeio fraternidade, certamente são estes valores que eu também haverei de colher. Mas para vivenciar esta compreensão, é preciso que eu compreenda que também são chegados os tempos de humildade. São chegados novos tempos de humildade. A humildade sempre existiu, sempre. Mas quantas vezes abrimos os olhos para ela? Quantas vezes nos pusemos a caminho para compreender a dimensão da humildade que transforma, que me motiva a ser melhor, que me motiva a abandonar coisas como orgulho, como vaidade. Quantas vezes eu me sinto motivado a combater sem trégua tais sentimentos. Quantas vezes estou muito mais preocupado com o palco, com a iluminação fluorescente que recai sobre mim, com os aplausos que venham daquilo que eu faço. Quantas vezes temos nos preocupado em fazer com a direita que a esquerda não veja? Quantas vezes temos tido a humildade de nos reconhecermos ainda imperfeitos, mas trabalhando no nosso processo de aperfeiçoamento dia após dia. Cada vez que nós lutamos bravamente para vencer orgulhos e vaidades, nós estamos eliminando do nosso corpo somático e também do corpo perispiritual essas chagas terríveis que são responsáveis por tantas dores e tantos tormentos que ainda vemos no nosso mundo atual. Quanto temos assumido esse papel de ser humilde. E aí, no espírita, muitas vezes as pessoas compreendem a humildade como pobreza, miserabilidade. Espírita tem que ser miserável? Tem que morar embaixo da ponte? Não, Nilo vai botar a barraquinha lá no baldo. Vai não. Todos nós fomos construídos individualidades para a felicidade com dignidade. O que há diferente então é que nós compreendemos que o ter, seja lá o que for, os títulos, as posses, o dinheiro, tudo isso é transitório e que não é o centro do meu existir. O foco central do meu existir reside na perspectiva de que eu posso ser melhor. E eu busco ser melhor na minha ação para com o meu próximo, para com o meu outro. Porque é nessa perspectiva que eu compreendo que são chegados os novos tempos de maturidade. São chegados os tempos de ser mais maduro, de compreender que não mais
vou abrir aspas bem grande, né? Facilidades são cabíveis mais para mim, porque eu já compreendi que a maturidade espiritual é quando nós reconhecemos a tarefa de viver no mundo físico sem necessariamente ser do mundo. Ou seja, eu não preciso ir para o bar encher a cara porque os meus amigos vão. São as escolhas dele. Não estou aqui dizendo, não condenando quem beba não, tá, gente? Em hipótese alguma. Isso é responsabilidade de cada um. Agora, a gente pensar que se eu já alcancei essa maturidade, eu penso, que benefício isso me traz? Ah, mas é porque me dá prazer estar em companhia dos meus amigos. E aí eu vou usar aquela palavra que foi dita a Chico. Ou foi Joana que disse para Divaldo. E isso também passa. Né? Então, quando compreendemos temos essa maturidade espiritual, nós vamos perceber de que a existência terrena ela é passageira, ela é transitória, ela não é para sempre. Que nós não somos um corpo que porta por aí um espírito. Não, nós somos um corpo somos um espírito utilizando um corpo temporariamente. E que podemos e devemos verdadeiramente transformar o nosso viver a partir dessa ideia. Porque são chegados os novos tempos de conscientização. São os instantes definitivos em que haverão de unir mente e coração dos indivíduos, visando um elemento maior que chama-se felicidade. Que chama-se a construção cotidiana desta felicidade, a partir da prática deste amor que Jesus nos ensina. Desta caridade que a doutrina espírita vem nos trazer elementos básicos de compreensão. Compreendendo, por exemplo, conforme Paulo entendia a caridade e nos trazendo a perspectiva de que não apenas Paulo pode fazer, eu também o posso. Paulo me serve de exemplo, assim como Jesus serviu de exemplo a Paulo e serve a todos nós. São chegados os tempos, porque muito tempo a gente já perdeu. Nesta existência, cada um de nós, em algum momento, já perdemos muito tempo. E ainda estamos mergulhados numa atmosfera, muitas vezes, de dores, de infortúnios, de infelicidades, de sofrimentos. Mas quando compreendemos que sofrimentos, dificuldades, problemas são elementos fundamentais para a nossa transformação. É muito a questão do copo meio cheio ou copo meio vazio. E eu queria perguntar aqui rapidamente a vocês, quem é que tem problema de vocês? Quem é que tem problema? Já vi uma mão ali, duas, três, a outra ali tem tantos, levanta até as duas. E aí eu lhe digo o seguinte, e se você enxergar os problemas que você tem como oportunidades para você aprender algo novo a partir de hoje? Aquilo que hoje lhe é um problema é um convite à transformação. Aquilo que você enxerga como um problema, verdadeiramente será um grande problema. Mas a pergunta básica é, como resolver esse problema? Não é, o que eu posso aprender com isto? Que tipo de aprendizagem essa situação me traz? E é compreendendo essa ideia que nós chegamos ao tempo de autoconhecimento. E o autoconhecimento nos possibilita a efetivamente encontrar um outro patamar existencial, não mais do sofredor, mas sim daquele que é renovado pelo seu esforço e que constrói dia após dia a sua própria felicidade. Porque não há felicidade que não esteja pautada, embasada, fundamentada em amar servindo e servir amando.
muita paz e muito obrigado a todos. E aí, para fazer a nossa prece, a gente aproveita esse clima, né, tão suave. E gostaria que cada um sente-se confortavelmente, como se achar melhor. E elevemos nosso pensamento a Cristo, ao Cristo de Deus entre nós. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus.